Fala aí galera da Dudes, aqui quem fala é o Raine e hoje começa um novo tipo de vídeo por aqui. Além de estudar design de jogos, eu também faço um curso de direção de conteúdo para cinema, TV e mídias digitais. Então já sabe, né? Quando um filme de Minecraft ou qualquer outro jogo sai, eu preciso assistir e vou trocar um pouquinho dessa ideia com vocês. Então aqui vai hoje um vídeo sem spoilers sobre tudo que eu achei de Minecraft. Se você não assistiu o vídeo, pode ficar tranquilo, não vai ter nenhum spoiler por aqui. Mas ó, já se curte o vídeo e se inscreve, porque talvez saia vídeo com spoilers quando o filme sair dos cinemas. E lá eu vou detonar o filme ou defender com tudo. Mas aí são vocês que decidem. Opa, e aí pessoal, antes de começar o vídeo, eu só queria pedir pra vocês darem uma checada se vocês estão realmente inscritos aqui no canal, porque enquanto eu editava esse vídeo eu li um gráfico. 80% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritas. Pô, dá aquela moralzinha, checa se tá inscrito, ativa o sininho, aproveita o vídeo, valeu! Minecraft foi dirigido por Jared Hess, que é o cara por trás de alguns filmes como Nacho Libre e Napoleon Dynamite. Então, assim, o filme já começa com uma proposta que é bem clara, né? Ele não deve se levar a sério, e ele não se leva. O filme é uma comédia com uma alma de aventura, cheia de referências ao jogo, é verdade, e com humor que é leve. E até que funciona. Tipo assim, eu ri de verdade algumas cenas. Tem uma lá no final entre Jack Black e Jason Momoa, que é uma despedida deles, que pô, mano, eu não esperava, tá ligado? Tipo, eu não esperava a cena, eu não esperava rir dela. E foi tipo genuíno, assim, eu genuinamente achei graça. Foi uma parada que tipo, eu não imaginei que aconteceria vendo um filme de Minecraft. E aconteceu. Cara, mas assim, existe um ponto aqui que eu preciso ressaltar sobre o tom e sobre essa direção, que é, se você é um fã hardcore, você provavelmente esperava uma história densa, uma aprofundação da lore, quem sabe, porque já que quem acompanha sabe que Minecraft não tem a lore mais completa do mundo, ela vive muito mais de teoria dos fãs do que de algo que a Mojang ou que a Microsoft deu. Então, se você imaginava que algo assim fosse acontecer, eu sinto muito. O filme não é sobre isso. Ele tá mais pra um Super Mario Bros. Do ano passado, sabe? Ele é colorido, divertido e feito pra todo mundo, tá ligado? Ele não tem uma lore aprofundada e, principalmente, ele não tem detalhes que, tipo, aprofundem a história do jogo ou a história do próprio filme. Ela é bem rasinha. E, bem, se eu começo a falar que ela é bem rasinha, isso tem algo a ver com o roteiro, né? O roteiro, ele é fraco. Mas, assim, fraco mesmo. Minecraft não tem lore quando a gente para pra pensar, honestamente. Mas o filme faz o que pode com o que tem nas mãos. Ele poderia ter um pouco além, como eu falei anteriormente, poderia, mas ele não vai. A história é mais uma desculpa pra acontecer as coisas que acontecem no filme do que por ser uma história em si. Ela gira em torno de uma bruxa que quer bagunçar um dos blocos e Steve, que é vivido pelo Jack Black, entra nessa aventura e não tem muita explicação. Ele só quer ir pra mina e, tipo, ele dá uma speedrun dele dentro do mundo Minecraft. Tipo assim, é uma speedrun mesmo, não tem nenhuma explicação. As regras do jogo estão lá, tá? Os mobs, o dia e a noite, aquele ciclo de 10 minutos, então um dia dura 20 minutos. Uns zumbis e os esqueletos pegam fogo quando fica de manhã, as aranhas voltam a ser pacíficas. Os blocos são minerados do jeito certinho e eles são colocados do jeito como é apresentado dentro do universo do jogo. Então eles conseguem, tipo, impor as regras de Minecraft, mas nada muito complexo. Se você nunca jogou Minecraft na sua vida, você vai sair do cinema entendendo o básico do jogo. Se você já jogou, você vai dar aquele sorrisinho, porque você vai, tipo, pegar essa casa e vai achar graça. Você já se imaginou como é que funcionaria montar um castelo usando os bloquinhos que você quebra, tá ligado? Então, tipo, essa apresentação funciona muito bem. Tem que dar os créditos quando é necessário. Os caras usaram os mapas reais de Minecraft. Eles renderizaram em alta como uma base de cenário. Então, tipo, eles renderizaram em alta qualidade e conseguiram criar uma espécie de shader para criar uma base de cenário com mapas que existem de fato dentro do Minecraft. O que é um puta detalhe técnico e um puta detalhe pra fã, assim. É tipo um ponto muito alto da produção. E falando da produção, cara, o filme é lindo. Assim, tipo, de verdade, visualmente o filme é um espetáculo. Ele é colorido, ele é muito bem texturizado, ele tem uma vibe de Minecraft com um orçamento de cinema de verdade. O filme deve ter tido um orçamento muito grande. Eu vou pesquisar aqui pra deixar uma imagem enquanto eu tô falando, mas eu acho que o orçamento não deve ter sido, tipo, absurdamente gigante, mas foi alto. Com certeza foi alto. E, cara, a direção de arte é do Simon Bright. Ele já trampou em O Hobbit, então assim, você consegue imaginar o cuidado visual que teve.
sabe? Você consegue ver a mão dele dentro da obra. Os efeitos especiais são bons. Tem uma cena noturna ou outra que tem um corte esquisito no chroma key, mas é completamente normal isso, tipo, principalmente em cena noturna, onde a iluminação acaba entrando no contraste, a edição acaba tendo um problema de VFX. Então assim, eu acho que no geral, dentro do que dava pra esperar, foi magnífico. Os mobs, as ambientações e principalmente as explosões estão magníficas de ver. O bagulho tá muito bem feito. A trilha sonora é de Mark Mothersbaugh. Ele fez Aventura Lego e Thor Ragnarok. Eu não gostei muito da trilha sonora. Eu acho que ela tem muito um quê do Jack Black. Que eu vou falar mais pra frente sobre isso. Ela é barulhenta, porque, bem, é uma trilha sonora pra filme infantil, então ela tem que ser barulhenta. Ela é grudenta e tem momentos Jack Black musical. Todo filme que ele participa acaba tendo momentos musicais dele. É pra criança sair do cinema cantando e você ficar colocando na cabeça por 3 dias. Fica aí o exemplo pra vocês. You ever wonder what happens when you mix hot lava and chicken? I did, and you're about to find out. Uh-oh! You hear that? That's the sound of sizzling. Smell that smell. La 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 lava, chicken. Steve's lava chicken, yeah, it's tasty as hell. Ooh, mamacita, now you're ringing the bell. Crispy and juicy, now you're having a stack. Ooh, super spicy, it's a lava attack. Bem, já falei sobre o universo, já falei sobre o visual, e eu preciso bater na tecla que pra mim é um pouco chata, mas é sempre importante, né? O elenco. Cara, o Jack Black como Steve ficou bem Jack Black. É aquela atuação caricata, é aquela atuação caras e bocas, é aquela atuação musical. Eu acho que nesse filme é o mais escola do rock possível do Jack Black, ou seja, é o filme mais Jack Black do Jack Black. Então ele acaba ficando, tipo, bem marcante. Se você curte esse estilo dele, você vai gostar, tá ligado? Se você curte o Jack Black, se você curte essas atuações caricatas, eu particularmente gosto, então eu acabo gostando, tenho um apego pelo filme, pelo personagem. Eu já gosto do Steve também, eu já gosto de Minecraft, então tipo, o Jack Black não me incomodou como Steve. Mas agora, se você não curte o Jack Black, cara, talvez você ache o protagonista irritante. Mas é aí que a gente vai entrar no ponto. Só o Steve. Porque o filme tem diversos protagonistas. No fim do dia ele é o melhor, né? O Jason Momoa que fez o Garrett, que pra mim é o melhor personagem do filme, ele é um personagem original. Ele casa muito bem com o clima da história. E cara, papo retaço, a química dele com o Jack Black é outra parada. Os dois funcionaram de um jeito demais. Ele foi tipo uma dupla perfeita de buddy movie, tá ligado? Eles ficaram tipo magníficos e a química deles consegue carregar. No fim do dia eles carregam um filme, tá ligado? Eles conseguem fazer a história rodar. Se fossem só eles dois, o filme seria magnífico, porque de fato eles conseguem tipo trazer uma dinâmica pra história que os outros personagens não conseguem. Sendo bem honesto, o resto do elenco é bem esquecível. Tem lá o Henry, eu não lembro o nome dele, que é o garoto criativo. Ele consegue se salvar em algumas cenas, o ator é bem fraquinho, mas o roteiro não exige muito dele. Afinal, ele é uma criança e ele tá meio confuso dentro do roteiro. Então o roteiro acaba conseguindo, tipo, suavizar um pouco o fato do ator ser ruim. Então ele consegue se salvar em algumas cenas. Mas, cara, as meninas, é aquela menina de Wandinha e a outra, eu não sei o que ela fez. Cara, elas estão ali pra cumprir cota, tá ligado? Tipo assim, elas estão ali pra tapar buraco. Porque, porra, mano, elas não têm nada, elas não adicionam nada na história. Primeiro que 5 protagonistas, eu acho que aí eles deram um passo mal com a perna. Cara, existe um drama entre os personagens, eu não vou entrar dentro desse detalhe, porque esse seria um vídeo com spoiler, mas esse drama, ele é completamente descartável. Ele é forçado, ele é completamente sem emoção, e ele, inclusive, quebra o ritmo da história toda vez que entra. Como eu falei, o filme, no caso, ele é uma aventura com um quê de comédia. Então, tentar adicionar esse drama acaba quebrando essa aventura e quebrando um pouco essa comédia. E nem que te tira do filme, porque o filme cara, não tem uma dinâmica pra drama, sabe? E não tem aquela dinâmica que você precisa aprofundar muito a história. Afinal, eu já falei, a história é mais uma desculpa esfarrapada pra aventura acontecer do que uma história em si. Então acaba que é muito estranho esse drama e, pô, sei lá, eu não gostei. Aí vamos ao que interessa. No geral,
é um filminho só pra criança? Cara, sendo bem honesto com você, não é. Ele é bem mais do que isso. Não é bem mais do que isso, mas ele é mais do que isso. Ele é um filme que entende o que é Minecraft e transforma isso num entretenimento honesto. Cara, pra falar a verdade, eu não esperava mais do que ele é, tá? Eu esperava bem menos, na verdade. Por isso que eu acho que o review acaba sendo positivo. O filme, ele se propõe a ser uma propaganda do jogo. Tanto é que tem pesquisas agora, se for dar uma olhada, o Minecraft dá um boom enorme de novo. Porque o que é Minecraft? Minecraft é um jogo majoritariamente infantil. É um jogo que você usa para estimular a criatividade em crianças, estimular a criatividade em jovens adultos, e esse é o público que ele atinge. Jovens adultos e crianças. Jovens adultos não, né? Jovens adolescentes, no caso. Quando você tá entrando na puberdade e tal. Então assim, o filme, ele conquista o público que ele tem que conquistar, e ele é muito efetivo em fazer isso. Inclusive efetivo em colocar os pais dentro do mundo de Minecraft para que eles consigam entender o que as crianças estão jogando. Então assim, se você é pai tendo ver o filme com seu filho, você vai se divertir. E você vai entender também que o jogo, ele é para estimular a criatividade, porque o filme deixa isso bem claro. Fica uma propaganda no meio do filme? Fica. Mas no fim do dia é um filme sobre Minecraft. Então uma propaganda de Minecraft era bem esperada, né? Ele não tem um roteiro bom, ele tem um visual e um carisma muito grandes e uma energia, tipo, magnífica, assim. Se você for com a cabeça de, tipo, é um filme infantil e tratar ele como um filme infantil, você vai se divertir. As piadas são boas, elas não são tão bobinhas, porque como eu falei, o diretor já fez outras comédias. Então assim, você vê que o cara tem uma pegada muito boa dentro do gênero, não tá tudo largado dentro do roteiro. E cara, no fim do dia a criançada vai amar, assim. Os adultos que forem juntos não vão passar raiva, e eu acho que esse é o ponto. Se você não curte Minecraft, talvez não tenha porque você é o cinema. Mas se você curte Minecraft, cara, pode dar uma chance pro filme, porque o filme não é ruim não, mano. O filme é bem divertidinho, assim. Eu preciso ressaltar aqui, tipo, se eu fosse dar uma nota pro canal, seria provavelmente um 7. Ele tem alguns defeitos que me incomodam de VFX, e ele tem problemas no roteiro que não dá pra ser maior do que 7. Eu acho que a nota veredito final dele seria um 6, assim. Pra crítica, um 4, mas eu acho que pro público seria um 6, 7. E, cara, vai dar um dinheiro fodido. Vai dar uma grana muito grande, porque, cara, o filme é divertido. A proposta dele e a execução visual dele é magnífica. Ele cumpre o que ele promete. Que ele não promete nada e ele entrega muito além de nada. Então, assim, eu acho que ele consegue fazer o que ele queria fazer. E eu preciso dizer, e ressaltar e relembrar a todos. A piada final entre o Jack Black e o Jason Momoa na hora de despedidas é muito boa, mano. Tipo, de verdade. Eu realto, é um humor, tipo, muito idiota. Funciona comigo, talvez por ser idiota também. Mas, cara, outra parada que também me pega muito é a subtrama que tem ao longo do filme. Não vou explicar qual é a subtrama, mas uma subtrama envolvendo romance. É a melhor subtrama do filme. E ela, cara, funciona muito bem. Ela entra em momentos que a história estaria saindo do ritmo. Então acaba que você entra, se diverte um pouquinho e volta pro dentro daquele ritmo. Então assim, a cena pós-créditos é muito boa também. O finalzinho também, que é a cena antes da cena de despedida, também é muito boa. Envolve uma faca, é bem engraçado. Então assim, pô, rapaziada, dá uma chance pro filme se você gosta de Minecraft. Se você não gosta de Minecraft, cara, não chega perto do cinema. Esse filme não vai fazer nenhum bem pra você. Mas então, se você viu o vídeo até aqui, comenta faca de pedra ou bye bye, escolhe aí e deixa nos comentários. E é isso, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, compartilha esse vídeo com aquele amigo que tá em dúvida sobre o filme. Valeu por assistir o vídeo, até uma próxima, valeu!